Boa noite, minhas irmãs. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro Contentamento, certo? No segundo capítulo. Dessa vez, infelizmente, pela primeira vez, o nosso encontro será virtual. E apesar de não acontecer de forma ao vivo, está acontecendo de forma interativa. Ou seja, você pode comentar no chat do YouTube no momento que eu estiver falando sobre aquilo, tá certo? E ali mesmo a gente pode conversar e responder também no grupo, ok? Então fiquem à vontade para interagir, fiquem à vontade para falar, para comentar, para perguntar, tudo isso, tá bom? Primeiro vamos orar e agradecer a Deus por todas as coisas, por tudo que Ele tem feito. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo, ó Deus, nós sofrendo, ó Pai, porque nós não podemos estar juntas, ó Pai, não podemos desfrutar, Senhor, da presença umas das outras. Nós podemos, ó Pai, sentir a Tua presença, Senhor, dia a dia, Senhor, em nossos lares, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor Jesus, e que no tempo certo, ó Pai, nós estaremos juntas novamente. Te pedimos, ó Deus, por esse estudo, ó Pai, que tem sido, ó Pai, como um conforto para nossas almas, ó Deus, um estudo da Tua Palavra, ó Pai. Te pedimos pela nossa igreja, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, pela nossa liderança, ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria, ó Deus, àqueles homens, ó Pai, para que eles possam estar conduzindo ao Teu povo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, né? Contentamento, o segundo capítulo, e gente, a gente vai continuar como sempre faz, a gente, na verdade, vai lendo e fazendo alguns comentários. Então, quem tiver com o livro, é bom você pegar o livro e pegar a sua Bíblia, para que a gente possa estar passeando nos dois, certo? O segundo capítulo, ele vai ter como título As Promessas de Deus. E aí é bem interessante, principalmente no contexto que a gente está vivendo, porque ele vai falar, logo no primeiro parágrafo, ele vai falar justamente que o verdadeiro fundamento do nosso contentamento tem que ser as promessas de Deus. E a gente vê isso que se a gente colocar o nosso contentamento em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, é vão. Por exemplo, às vezes a gente coloca o nosso contentamento no nosso emprego, veio uma pandemia e aí mostrou que não é bem assim. Bastou uma coisa, bastou um vírus e tá todo mundo desestabilizado, todo mundo preocupado, todo mundo não sabe quando é que vai voltar a trabalhar, não sabe como vai ser quando voltar a trabalhar. Então, é mais uma confirmação daquilo que a gente já tem aprendido. Por isso que Deus não faz nada de forma sem propósito. Então, até a gente estudar esse livro nesse semestre, do jeito que está sendo, com certeza é porque nós precisamos ler isso. E ele vai falar assim: as promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E como o antigo hino diz, qualquer outro solo é areia movediça. Quando a Bíblia diz para que sejamos contentes, ele faz junto com uma promessa. E muitas vezes a gente esquece dessa promessa, a gente não tem guardado essa promessa. O que é que ele fala? Abram aí comigo, por favor. Hebreus 13, versículo 5. Dá 5 segundos para você abrir sua Bíblia. Abriu? Pronto. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a promessa. Independente das circunstâncias, nunca, jamais te abandonarei. Nesse versículo, o autor de Hebreus, ele vai citar Josué 1,5, que é justamente a história quando Moisés morreu e aí Josué foi assumir. Mas Deus falou com Josué e ele lhe transmitiu palavras que deviam trazer contentamento, conforto ao seu coração. E ele fala: como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, olha a promessa que Deus faz ao seu povo. Olha a promessa que Deus faz a Josué nesse momento. Josué tinha a promessa de Deus. Ele jamais seria abandonado. Ele nunca iria à batalha sozinho. E é assim conosco. Essa, no entanto, era uma promessa
condicional. Se a gente for estudar a história de Josué, você vai ver que Josué tinha de fazer a parte que lhe cabia. Deus havia prometido, mas ele também deu responsabilidades e deu obrigações que servissem de guia para a conduta de Josué. E aí, se a gente continuar a leitura do versículo 6 ao 9, a gente vai poder observar quais foram as condições que Deus estabeleceu. São palavras maravilhosas. Você vai ver que nesse texto, por exemplo, do 6 ao 9, ele vai falar 3 vezes para que Josué seja forte e corajoso. E a gente lê muito isso, às vezes na escola dominical, principalmente em salas infantis, mas parece que a gente não tem aprendido o que de fato isso quer dizer na prática. Pelo menos é uma dificuldade para mim. Porque crer na promessa de Deus requer grande fé. E confiar verdadeiramente nas promessas de Deus requer grande força. Como seria fácil se fosse apenas a gente afirmar que tem fé? Mas não é. Vai ser necessário também um esforço. Vai ser necessário que a gente confie verdadeiramente nas promessas de Deus. A gente não pode supor que obedeceremos a Deus, que creremos em Deus, que seguiremos em Deus e confiaremos em Deus se não tivermos coragem. É isso que o livro vai dizer. Ele deve pensar, o cristão ele deve pensar sobre a lei de Deus de dia e de noite. Essas coisas não são trivialidades, são deveres urgentes, dos quais espera-se grande efeito. Qual foi o resultado prometido se Josué fosse corajoso, forte e obediente? Ao decorrer que você já leu, você vai ver que Deus promete o quê? Sucesso na sua jornada. Mas é o que Josué podia ter sido tentado. E aí ela vai falar, eu vou ler exatamente as palavras dela. Ela diz, a partir do texto, sabemos que ele será tentado a ficar com medo e a desanimar. Será que é isso que hoje nós estamos sendo tentadas? Para mim tem sido exatamente isso, a desanimar. Na situação que a gente vive, há 3 semanas já, pelo menos, sem sair de casa, nós já ficamos desanimadas. Chegou a hora essa semana que eu peguei o carro com a minha mãe e disse, mãe, a gente precisa sair. Eduardo ainda estava trabalhando, preciso sair, preciso pegar um ar, preciso sentir o ar da rua, porque eu já não aguentava mais ficar em casa. Fica preocupação, mas quem é que tem cuidado de nós? Qual foi a promessa? Nunca, jamais te abandonarei. Então, as nossas vidas, as nossas famílias estão todas na mão do Senhor. E aí, a gente vê que apesar de Josué, ele ser retratado como um guerreiro destemido, muitas vezes a gente fala dele na escola dominical para as crianças com tanta força, com tanta admiração, mas ele era, sem lembrar que ele era de carne e osso, podendo perder a esperança, podendo perder a coragem. E muitas vezes isso deve ter acontecido. Ou seja, o Josué, ele teve de se esforçar para crer em Deus. Ele teve de se esforçar para obedecer a Ele, para ser corajoso e forte diante da tentação e da oposição. E um ponto interessante do livro é porque no primeiro capítulo, logo na introdução também, a gente viu que o contentamento a gente não ia conseguir de uma hora para outra. O contentamento a gente não ia conseguir de uma noite, talvez com muita oração, mas isso iria requer muito esforço de nós. Isso ficou bem claro pra gente. E assim, a cada capítulo ele vai falar mais um que você vai precisar fazer. Mais um que você tem que colocar como objetivo, como meta. Nesse capítulo ele vai focar bastante em ser forte e ter coragem. Josué, ele não disse que foi fácil, mas Josué teve que ter coragem. Josué teve momentos, claro, de angústia, mas qual foi a promessa? Nunca, jamais te abandonarei. É isso que a gente tem que ter em nosso coração, principalmente em momentos difíceis, que Deus nunca, jamais nos abandona. O que a gente tem que ter em mente é que o mesmo Deus que prometeu a Josué, que fez maravilhas no Antigo Testamento, que a gente tanto estuda, ele é o mesmo Deus de hoje. Ele é fiel, ele não mudou. É ele quem tem cuidado de nós. E a gente vai ver também no capítulo 11, ela vai falar de Hebreus, que vai ter a lista dos servos fiéis de Deus. Aí no versículo 30, vamos ver Josué ser mencionado, desculpa. E, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Deus ele vai dar instruções bem específicas a Josué, a quais ele obedeceu ao pé da letra. Ou seja,
Além disso, a gente tem que entender que a gente precisa saber da palavra de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, parar de ficar tentando inventar moda nesse tempo. A gente vê, e até teve uma pregação, não me lembro do reverendo que eu vi no Instagram nesses dias, que ele falou assim: a pandemia acabou com os maiores falsos profetas do nosso tempo. E é de fato. Por quê? Porque bastou começar essa história de coronavírus, algumas igrejas eles começaram a colocar: venha que nós temos a cura para o coronavírus. Aqui o coronavírus não vai entrar. Teve igreja que se recusou a fechar. E cadê a cura? Não, quem diz a palavra é o Senhor. Claro que Ele é poderoso para fazer, mas tudo tem que ser da vontade dEle. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente esteja firme naquilo que Ele realmente falou. E que a gente não fique inventando coisas do nosso coração. Principalmente no momento difícil, a gente fica tentando se agarrar. E é aí que surgem várias invenções do coração do homem. Então a gente precisa estar agarrado e de fato conhecendo e de fato recitando e repetindo para nós mesmos, e pregando e se alimentando. Nossa igreja tem todos os dias uma devocional. Então isso que a gente tem que fazer, a gente tem que estar se alimentando, buscando se alimentar da palavra de Deus, daquilo que Ele realmente nos fala, daquilo que Ele realmente nos promete. É isso que tem que ser o nosso conforto e é ali que a gente tem que encontrar o nosso contentamento. Nós temos que ter em mente que Deus sempre manteve a sua palavra. Ele fez Josué prosperar e ser bem-sucedido. A gente não pode simplesmente ficar esperando que Deus faça as maravilhas e com certeza Ele é poderoso para fazer, mas nós temos que ter fé, nós temos que ter força, nós temos que ter coragem, nós temos que obedecer aquilo que Ele nos enviou. Esse tempo é justamente para que você possa... Uma das coisas, claro, que nesse tempo é que você possa exercitar o seu contentamento. Vai ser necessário sempre que a gente exercite. Por mais que alguns dias vão ser melhores do que os outros, vai ter dias que talvez você dê uma desanimada e você vai precisar exercitar. Faça uma lista se for possível. Às vezes a gente precisa realmente fazer uma lista daquilo que tem desanimado o nosso coração, de como a gente pode resolver e aquilo que pode trazer contentamento. Mas agora que a gente já viu todo esse contexto da promessa feita a Josué, a gente vai voltar lá em Hebreus 13, versículo 5, certo? Que a gente lê logo no início e vai ler de novo. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, nós somos exortadas, irmãs, a vivermos a nossa vida sem avareza. E avareza, o que seria isso? É justamente, ela vai definir como desejos ilícitos, desejando aquilo que não nos pertence. Nós devemos estar contentes, nós devemos estar satisfeitas com aquilo que temos. O 10º mandamento, ele vai nos explicar claramente esse ponto. Você pode abrir Êxodo 20, 17, ele vai falar: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva. Ele vai continuar. Veja, essa é uma proibição absoluta à cobiça. Se algo não lhe pertence, você não deve desejá-lo. Como podemos prevenir que a cobiça crie raízes em nossos corações? É só dizendo que não vai cobiçar? É só talvez repetindo esse versículo? Ou não, claro que não. É estando contente com aquilo que temos. É estando ciente de que temos exatamente aquilo do que precisamos. Porque tudo que temos foi dado por Deus. E se Ele não nos deu algo que nosso coração talvez deseja, é porque agora nós não precisamos. Isso com certeza, minhas irmãs. E nesse tempo a gente se depara às vezes, algumas pessoas estão nervosas, não queriam estar nas suas casas em cidade grande, queria ir para outras pessoas, né, que tem casas fora da cidade grande e falar: poxa, eu queria mesmo era estar lá que nem fulano naquela cidade, pegar meus filhos que eu tô morrendo de medo, pegar os meus pais que eu tô morrendo de medo, tirar dessa aglomeração, a gente vai para lá, mas essa não é a realidade. Então, qual é a sua realidade? Como você pode fazer diante da sua realidade? Como você pode se encontrar satisfeito diante daquilo que tem sido posto por Deus para que você vivesse? Não foi posto por qualquer outra pessoa, foi pelo seu Deus. Foi por Deus que nós estamos nessa situação.
tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Então não pense que é algo contrário disso, certo? A gente está muito acostumada a usar o verbo precisar. Isso ela vai trazer no livro. E é bem importante mesmo, porque quando a gente geralmente quer comprar alguma coisa, a gente não fala assim, ah não, eu estava querendo comprar aquilo. A gente diz, eu preciso comprar isso. Eu preciso ter isso. E não só comprar ou ter, mas às vezes eu preciso ter um casamento. Para as solteiras que estão há muito tempo, eu preciso ter qualquer outra coisa. Mas veja, quem é que disse você precisa? É o próprio Deus. Precisar é a expressão de efeito nessa situação. A gente usa para enfatizar, né? O quanto você de fato necessita daquilo. Mas veja, essa não é a nossa necessidade. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem nos dado e se satisfazer com isso, certo? E aí ele vai falar que, ela vai continuar, desculpa, aqui. Embora Deus saiba quão propensa somos à cobiça e à ganância, devemos estar contentes com o que temos. Porque Ele prometeu nunca nos abandonar. Essa promessa é o alicerce do nosso contentamento. Não é o seu trabalho, não é a sua família, não é a sua condição, não é o seu alimento, não é o acesso que você tem a várias outras coisas, mas é a promessa de Deus. Em cada necessidade, nós devemos lembrar que Ele não nos deixará. Independente da nossa necessidade, independente do que estamos passando, independente das circunstâncias. Ou seja, em cada uma das circunstâncias, seja forte e corajosa, sabendo que o bom Salvador jamais a desamparará. E ela vai continuar com o versículo que a gente estudou no Mirra passado e no ABC passado, que foi Filipenses 4, do versículo 11 ao 13. Você pode também abrir. E aí, em Paulo, nesse versículo, ele enfatiza bastante sobre contentamento, porque ele fala que ele aprendeu a ser contente e podemos presumir que não foi uma lição única, simples e fácil, como a gente viu nos estudos passados, mas a gente precisa estar reafirmando, porque ele aprendeu a ser contente mesmo quando estava faminto, mesmo quando estava em abundância, são opostos. Ele aprendeu a se contentar mesmo quando em necessidade e mesmo quando ele tinha tudo aquilo que ele necessitava. Esse é o contexto daquele versículo tão famoso de tudo posso naquele que me fortalece. Apesar da gente repetir como se a gente, na verdade, fosse pessoas super poderosas que podem tudo, o contexto não é esse. O contexto é que tudo posso naquele que me fortalece. É esforçar para contentar-se sem compreender. Esse ponto vai ser em vão. A gente tudo pode naquele que fortalece, nas circunstâncias que ele não colocou, certo? No dia a dia. A gente tem que lembrar da promessa e do nosso dever de crer nela. Devemos cumprir os mandamentos de Deus e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É isso que ele vai falar. Por mais terrível que a situação que você possa estar passando, aquilo que tem afligindo o seu coração, possa ser, o mandamento ele vai continuar o mesmo. Esteja contente. Veja, você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode ficar contente em Cristo Jesus. Mesmo com tanto sofrimento em seu coração, às vezes é alguma coisa que está ali angustiando, que está me angustiando, mas a gente pode ser contente e satisfeito naquilo que Deus tem proposto para nós. E aí ela vai continuar aqui que Deus disse a Josué que fosse grandemente forte e corajoso. E tanto Josué quanto Paulo precisaram de força, bem como nós precisamos. Mas de certo é que de onde Paulo tirou a sua força? E ao contrário do que a gente tem visto aí, a força não está dentro de nós. A gente às vezes fica muito apegada a frases de efeito e a gente repete, e a gente lê, a gente compartilha e que na verdade a força está dentro de você. Você, não, olha, aproveita esse tempo para que você possa olhar para o seu interior, meditar, se reencontrar. Meu irmão, Paulo não tirou as forças de dentro dele, muito menos Josué. A nossa força vem de Deus. Então, não olhe tanto para si, porque aquilo que a gente encontra em nós não é tão bom, é pecado. Olhe para Cristo e olhe o que Ele fez com você, olhe aquilo que Ele tem lhe tornado, certo? Porque de onde Paulo tirou o seu contentamento e a sua força, Josué tirou, e foi de Cristo. Paulo pôde estar contente em qualquer condição, porque
Cristo lhe deu força. E Josué pode ser corajoso em qualquer condição, porque Deus lhe deu coragem. Contentamento vai requerer força e coragem. E a gente pode alcançá-lo porque não vem de nós, não vem dos nossos líderes, mas vem de Deus. Cristo nos suprirá da força necessária para estarmos contentes em tempos difíceis e em tempos fáceis, em tempos áridos e em tempos prósperos. Então, uma dica que eu dou, ela vai falar, a gente já está acabando, né? É a última folha do capítulo, e ela vai falar que a gente tem que aprender a se contentar, e a gente vai ver ao longo dos capítulos várias promessas nas quais estamos firmadas. E para que a gente não esqueça, aproveite que você está em casa, pega um caderninho, um post-it, escreve as promessas de Deus, talvez para que você possa ser lembrada delas de dia e de noite. Quais são as promessas de Deus que a gente aprendeu hoje? Nunca te deixarei, nem te abandonarei. A outra promessa de Deus que nós também estudamos hoje: posso todas as coisas naquilo que me fortalece, para que a palavra de Deus esteja fortalecendo o nosso coração, porque são essas promessas que vão sustentar todas as nossas tentativas de contentamento. Elas vão nos estabilizar quando estamos vacilantes, nos ajudam a tirar os nossos olhos das circunstâncias e fixá-los em Cristo, que é onde a gente tem que manter os nossos olhos. Elas nos ajudam a relembrar que aquilo que Deus está fazendo não nos vem por acaso, mas ela vem ao nosso encontro porque foi Ele que nos enviou. Tente lembrar e lembre-se sempre de quem Ele é. Ele é o mesmo, Ele é quem supriu o povo no Antigo Testamento, Ele é quem mandou o maná dos céus para o povo no deserto, foi Ele que sustentou Paulo, foi Ele que sustentou Pedro, sustentou todos os apóstolos, e é isso que Ele faz conosco. Essa é a promessa de Deus. Então, Ele faz tudo de modo perfeito. As suas promessas não oscilam, não mudam, não falham, porque Ele é fiel. E Ele é fiel para consigo mesmo, Ele é fiel com a sua palavra. Queremos que o nosso primeiro pensamento, em qualquer circunstância, Ele faz tudo com perfeição e sabedoria. E é por isso que estamos contentes. A gente já viu que contentamento não vai vir fácil. A gente já viu que muitas vezes nós vamos lutar para estarmos contentes diante de algumas adversidades. Mas esse é o nosso pensamento. Nós estamos contentes porque Deus faz tudo com perfeição e sabedoria. Nós estamos contentes porque Ele nunca nos abandonou. Nós estamos contentes porque não vem de nós, mas vem de Cristo. E aí, nas clássicas perguntas do livro, e agora é o tempo que a gente tem para realmente ou anotar essas perguntas, ou pensar nessas perguntas. A maioria não são fáceis de se responder. Apesar, são se você quiser dar uma resposta supérflua, mas se você tentar ouvir o próprio coração, você vai ver que não vai ser. E ele vai dar algumas dicas. Ela vai perguntar aqui: quais são as dificuldades com que você tem lidado e que podem ser tratadas com a lembrança de que você tudo pode naquilo que a fortalece? O que você tem passado? Qual é a sua maior dificuldade para encontrar satisfação naquilo que Deus tem nos dado? Às vezes, nesse tempo de quarentena, é porque está muito difícil ficar em casa, com criança em casa, com marido em casa, você em casa, tendo que cozinhar. Às vezes a situação não está fácil, está difícil, você não sabe nem mais o que fazer. Mas o que tem lhe deixado desanimar? Será que são essas circunstâncias? Procura no teu coração e lembra. É isso. O que você pode tratar com essa palavra? E repetir, guardar no seu coração. Outra coisa que ela vai perguntar aqui, bem interessante, é: será que existem áreas da sua vida em que lhe falta coragem de estar contente? Você teme o que pode acontecer se caso escolher estar contente? E a gente tem muito natural isso de que a gente escolhe ter pena de nós mesmos, pela situação que estamos passando. Então, não, mas eu tô assim, mas é porque eu tô passando. Veja, qualquer pessoa na minha situação ficaria assim. E na verdade, não. A Bíblia diz que nós podemos estar contentes nas piores adversidades, como a gente já estudou. Então, que a gente guarde essa palavra, guarde a palavra de Cristo para os nossos corações. Então, nesse momento, eu peço para que você ore, para que a gente possa estar nesse momento juntas em oração, orando tanto pelo nosso país, orando pelas nossas vidas, para que Deus nos ajude a estarmos contentes e satisfeitas nele e nas suas promessas.
certo? A gente continua lá no grupo do WhatsApp, se tiver mais algum comentário, se tiver mais alguma, talvez alguma pergunta, vocês colocam lá que aí o pastor responde, que já não é mais comigo, tá certo? E também para que a gente continue com o nosso momento Ana, né? Estejamos orando pelos filhos, estejamos orando pelas nossas famílias, aqueles entes queridos, certo? E uma boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau.